Olá, tudo bem? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Me diz uma coisa, quem será você depois de tudo isso? Depois de tudo isso passar? Acho que você, assim como todo mundo, está ansioso para que a vida volte ao normal, para que tudo isso termine e a vida volte a ser como era antes. Mas a grande verdade é que a vida nunca mais vai ser igual, pelo simples fato de que eu e você nunca mais seremos os mesmos. Porque nós estamos em constante transformação desde o dia que nós nascemos, desde o dia que nós fomos gerados. E quando a gente pensa nas crises ou nas fases que a vida nos impõe a passar, uma coisa que a gente tem a certeza é, a gente não pode determinar necessariamente o que a gente vai passar na vida, mas a gente pode definir como vamos encarar essas fases e quem nos tornaremos durante elas e após essas fases. E tudo isso eu falo olhando para a vida de Jó. Na Bíblia, Jó era um homem que tinha tudo em ordem, uma vida equilibrada, uma relação com Deus muito boa, mas que de repente tudo vira de ponta cabeça. Sua estrutura empresarial vem à falência, seus filhos morrem, sua vitalidade definha, e junto com todas essas mortes, a minha conclusão é que Jó também morreu. Porque aquele Jó nunca mais seria o mesmo, aquele Jó nunca mais existiria. Durante aquela crise, inevitavelmente, um outro Jó nasce e depois daquela crise, um outro Jó se apresenta. Mas caberia a Jó determinar durante a crise que tipo de homem ele se tornaria após ela. E Jó escolhe ser alguém que tenha sua esperança no Senhor, que confia no Senhor, que confia no livramento, na salvação que vem de Deus, mesmo em dias tão turbulentos. O resultado, no final, você sabe, um homem muito mais experiente com Deus, um homem muito mais experimentado na vida, um homem que tinha esperança durante a crise, no cuidado e no zelo de Deus para com ele e para com a sua vida, embora as coisas não tivessem necessariamente do jeito que ele esperava. E Jó então se torna um homem muito melhor no fim de toda essa trajetória. E eu fiquei olhando para isso e pensando, que tipo de cara eu tenho me tornado? Que tipo de homem eu tenho me tornado? Que tipo de servo de Deus eu tenho me tornado? Que tipo de homem eu serei após tudo isso? Que tipo de pessoa você será depois de tudo isso que você tem passado? Você será uma pessoa amarga, rancorosa, que reclama de tudo, ou que vive do passado, ou uma pessoa que pôde aprender as lições que a vida lhe impôs ao longo dessa trajetória e que se tornou alguém muito melhor no fim desse deserto do que aquele que começou essa trajetória lá antes da pandemia? Meu desafio para você é o mesmo desafio que eu tenho me feito, que eu possa ser alguém bem melhor em Deus do que aquele que começou essa trajetória, que eu possa ser um homem muito melhor, um servo de Deus muito melhor do que aquele que começou esse processo de crise mundial que nós temos passado. Aproveite esse momento como uma grande oportunidade de crescer, de amadurecer, de se tornar uma pessoa melhor, de ser alguém com uma experiência de vida muito maior com Deus. Há um provérbio atribuído aos chineses que diz que toda crise é uma oportunidade de crescimento. E eu diria para você que Deus está lhe dando grandes oportunidades nesse período de crescer, de amadurecer e de ter um relacionamento mais próximo e mais íntimo com Ele. Vivencie milagres de Deus nesse período, que você possa vivenciar o agir de Deus de uma forma muito clara, muito explícita na sua vida nesse período. E que você se torne uma pessoa muito melhor do que aquela que começou esse período de crise. E um dia isso vai passar. E você vai poder olhar para trás e perceber, puxa vida, como isso me fez bem, como eu cresci, como eu amadureci, como eu aprendi ao longo desse processo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Tchau!